Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso curso então a respeito de como aumentar a massa muscular por meio do exercício físico e nutrição. Eu sou o Dr. André Lopes, sou PhD em Ciências do Movimento Humano. A minha formação básica é a educação física, mas com mestrado e doutorado na área da fisiologia do exercício e da bioquímica do exercício. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte, um primeiro bloco de introdução neste curso, e nós vamos trazer várias informações a respeito desses dois tópicos, exercício físico e nutrição, na ideia de promover o aumento da massa muscular, da hipertrofia. Quando nós falamos de hipertrofia, para falarmos então a respeito de aspectos limitantes, a respeito do treinamento físico e da hipertrofia especificamente, nós temos que analisar os aspectos genéticos e os aspectos plásticos. Essas duas informações, elas são importantíssimas para que a gente possa entender de maneira clara o que determina o sucesso esportivo e, obviamente, no futuro, depois dessa introdução, nós conseguirmos identificar os pontos relacionados à hipertrofia, o ganho de massa muscular. Ao dividirmos essas duas questões, nós vamos encontrar coisas do gênero relacionadas a aspectos genéticos, como diâmetros e longitudes. O que são os diâmetros? Os diâmetros, eles são a largura dos ossos que nós temos nos nossos atletas. Isso é determinado através da nossa genética, bem como as longitudes, o comprimento de cada segmento. O que determina o tamanho de um braço, o tamanho de uma perna, do fêmur, da tíbia, do húmero, da mão, são aspectos genéticos. A estatura de um atleta é determinada do ponto de vista genético. Então, são fatores, sem dúvida nenhuma, importantíssimos na hora de selecionar os atletas e direcioná-los para os esportes os quais eles teriam mais sucesso do ponto de vista esportivo. Do outro lado, em contrapartida, nós temos os aspectos plásticos, que são mutáveis. Eu consigo mudar isso. Não é determinado especificamente apenas por questões genéticas. Esses aspectos plásticos são divididos em perímetros e dobras cutâneas do ponto de vista antropométrico. Então, os perímetros podem aumentar, podem diminuir, bem como as dobras cutâneas podem aumentar e podem diminuir. Então, eu tenho, dentro do sucesso esportivo, aspectos genéticos que são imutáveis. Eu não consigo fazer uma pessoa crescer ou reduzir a sua estatura, aumentar o seu tamanho de perna ou diminuir o seu tamanho de braço. Mas eu consigo, através de treinamento e através da nutrição, melhorar aspectos plásticos, como, por exemplo, aumentar a secção transversa do músculo do braço, da coxa, da perna, como também reduzir aspectos relacionados às dobras cutâneas, à adiposidade corporal desses sujeitos. Dentro dessa divisão dos esportes, nós podemos classificar esses esportes do ponto de vista cíclico e acíclico. Entenda como cíclico aqueles esportes que, a imagem agora que nós vamos verificar, nós possamos enxergar esse processo evolutivo, onde nós temos, por exemplo, a saída dos nossos ancestrais, né, os macacos, e a evolução do esqueleto desses seres até chegar à nossa estrutura óssea, permitindo, por exemplo, que nós ficássemos em dois pontos de apoio, né? Podemos ser seres bípedes e com as mãos livres para desenvolver ferramentas e assim criar coisas, né? Então essas estruturas ósseas que a gente pode visualizar, elas são muito importantes na determinação de direcionamento desses atletas. Então quando a gente fala em ganhar massa muscular, também é necessário identificar as características antropométricas genéticas desses atletas. Nada me adianta, por exemplo, eu ter um sujeito que tem características anatômicas para ser um maratonista, eu querer transformá-lo em um fisiculturista. Por quê? Porque eu sei que um maratonista ele tem esqueleto muito leve,
Isso é uma vantagem para quem quer correr grandes distâncias. Ele tem estruturas, larguras, diâmetros muito estreitos. Então a relação, por exemplo, de biacromial em um maratonista é muito estreitinha, bem como a biílio-cristal. O quadril dele é muito estreito, as pernas são longas e os braços são longos. Já em sujeitos que não têm essa característica mais longilínea, né, mais vinculada ao eixo longitudinal, tendo a estatura como ponto de referência, eu vou ter mais facilidade, por exemplo, para desenvolvimento de força. Sujeitos menores com alavancas mais curtas permitem desenvolver mais potência e força. Bem como a gente sabe que sujeitos de levantamento de peso apresentam diâmetros ósseos, apresentam as larguras ósseas muito maior do que maratonistas, por exemplo. Tá? Então, dentro do esporte, nós temos o quê? Os aspectos